Como construir frases no passado simples em inglês com naturalidade. Eu sou a Julie, esse é o canal My English Universe. Let's get to the chase? Hoje, então, a gente vai falar de passado simples, que é um dos tempos verbais que requerem mais atenção em inglês, porque tem alguns detalhezinhos para você se atentar. Mas antes da gente começar esse bate-papo super gostoso, lembre-se de ativar as notificações para receber mensagem de novos vídeos, seguir o canal e dar um likezinho cheio de energia positiva. A primeira coisa que você precisa ter em mente é que existem duas categorias de verbos em inglês: regulares e irregulares. A questão é que no passado simples você só vai saber se o verbo é regular ou irregular quando você já conhecer a versão no passado dele. Não tem como você olhar para ele no infinitivo e saber se ele é ou não um verbo regular. Infinitivo é o verbo na forma base: comer, andar, beber. Muito bem. Então, se eu tenho regulares e irregulares, o que isso muda num cenário total? Vamos falar de português primeiro. Se eu pego um verbo, por exemplo, colocar, e vou jogar no passado, para cada sujeito eu tenho uma versão no passado, correto? Eu coloquei, tu colocaste, ele colocou, e assim vai até o último sujeito que a gente tem. Em inglês, existe uma grande vantagem. Quando você conhece a versão passada do verbo, assunto encerrado. Você vai usar a mesma versão para todos os sujeitos. Quais são eles mesmo? I, you, he, she, it, we, you, they. Então vamos pegar um verbo que eu, que já sei a versão no passado dele, sei que é irregular. E estou contando aqui para vocês. Vamos pegar um verbo super simples que você já conhece. Play, que é tocar ou jogar. Ou aqui é tocar, né? Quando a gente aperta no Spotify, o play ali também é tocar. Beleza. Ele é regular. O que isso quer dizer? Que a versão no passado dele é super ultra simples. Você vai acrescentar um ed ao final do verbo e vai excluir o to, que normalmente aparece na forma base. To play. Tocar, played, toquei, tocou, tocamos, tocaram. Lembra que é uma versão só para todos os sujeitos? Então, basicamente, como vai ficar? I played, you played, he played, e assim até o último sujeito da lista. Muito bem. Prestem atenção que eu não falei played. Tomem muito cuidado com a pronúncia do ed. Você deve omitir o e em todos os casos. Se você fizer isso, você já tem uma pronúncia bem melhor, ok? Então, aqui, to play, played. Outros exemplos de verbos regulares: stay, stayed, cook, cooked. I cooked a delicious meal yesterday. Muito bem. Notem que nessa frase eu coloquei o yesterday, que é um determinador de tempo no passado. Normalmente, o passado simples, verbos regulares ou irregulares, acompanham um tempo que determina que esta ação não tem relação com o presente. Ela já aconteceu. E o tempo em que ela aconteceu também já está encerrado. Por exemplo, last week, last year, 2 years ago. São vários os determinantes de tempo, mas o mais importante é que você pense assim: esse tempo já acabou, essa ação já acabou, passado simples. I stayed at a very nice hotel last vacation. Se eu disse last vacation, últimas férias, é porque realmente essa ação já acabou, o tempo já foi, certo? Muito bem. Então, esse é o contexto de passado simples que você precisa saber. E agora você já conhece a regrinha para os verbos regulares. A questão é, Julie, como que eu vou memorizar todos esses verbos? Quais são regulares, irregulares e tal? É realmente a partir do uso, tá? Que você pode forçar e estimular um pouquinho para que isso aconteça mais rápido. O funcional, dentro das metodologias, tanto aquelas que eu acredito e as que eu criei para ampliar a memória, e com o tempo eu vou lançando uns vídeos legais aqui para vocês com essas dicas de memória a curto prazo, né, com alta performance, é você construir discurso. Então, forme frases, né? Talvez por escrito, porque a gente tem muito essa questão da imagem, né? Então, talvez fazer por escrito primeiro a frase e depois construir só na sua cabeça. Assim, com certeza, o tempo entre não sei nada e memorizei muitos verbos é bem mais curto, tá? Ficar tentando decorar, você vai ver que a frase não sai, né? Aí gera aquela trava de falar inglês, que é uma coisa muito comum entre as pessoas, ok?
Beleza. Então, voltando agora aos verbos. A gente já falou dos regulares, é claro que eu só citei poucos exemplos. Agora a gente vai falar dos irregulares. Os verbos irregulares, o que acontece? Não, o ED não tem mais função como radical, tá? Não adianta pôr ED no final, não vai funcionar. Alguém, algum dia, resolveu que vários verbos teriam versões no passado absolutamente diferentes da forma infinitiva, que é a forma base. A citar, por exemplo, to write, wrote. To do, did. To have, had. Note que você não consegue achar nenhuma semelhança, nenhuma lógica na construção da versão no passado entre esses três verbos que estão na mesma categoria. Alguns deles nem mudam. Por exemplo, to cut, o passado é cut. Então, como não tem lógica, eu não consigo colocar isso num diagrama, numa equação matemática, o que eu preciso? Do uso. E o uso sempre com discurso ativo, como eu falei anteriormente. Segue essa dica que nunca dá errado. Pois bem, aqui estamos falando da affirmative, ou seja, frases afirmativas. Como é que vai ficar a negativa e a interrogativa? O que vai surgir de diferente aqui que eu vou ter que botar a cabeça para pensar? Sempre que eu vou construir uma pergunta em inglês, eu preciso de um auxiliary verb, que é um verbo auxiliar que vai determinar o tempo da frase. Então, eu começo a pergunta, se eu estiver lendo, por exemplo, ou ouvindo alguém, eu ouço essa palavra, que é o auxiliary verb, e eu já consigo saber de que tempo verbal a gente está conversando aqui. Em português e em espanhol, não tem isso. Eu só mudo a entonação da frase. Então, por exemplo, você viajou as férias passadas. Você viajou nas férias passadas? Certo? Eu só muda a entonação. Em inglês, não. Eu preciso desse auxiliary verb logo no começo para determinar que o tempo é presente, passado ou futuro. E no caso do presente simples, se eu não estiver falando do verbo to be, que esse é um assunto para outro vídeo, o auxiliar é did. Ele é que vai indicar que a gente está falando de passado. E o que acontece quando eu vou fazer a pergunta e eu coloco o did no começo? Aquele verbo que tinha uma versão passada, regular ou irregular, vai voltar para a forma base sem o to. For example, I went to the supermarket last Saturday. Ah, last Saturday já foi, I went, perfeito. Se eu vou perguntar se você foi, olha como vai ficar. Did you go to the supermarket last Saturday? Certo? Então, eu usei o did e aí eu voltei para a forma base com o go. Eu não posso dizer did you went to the supermarket last Saturday? Ok? Fica redundante fazer isso. Não pode em nenhuma hipótese. Muito bem. E a negativa? Eu vou pegar o did e vou transformar na negativa. Eu uso did e o not. Se eu quiser construir a forma contraída, didn't. Acabou. Assim. Simples. E o que vai acontecer na frase? Também o verbo voltará para a forma base. Então, por exemplo, I didn't go to the supermarket last Saturday. I didn't went? No, I didn't go. Fica fácil assim, né? Veja que eu não disse didn't, né? Tenta falar de uma forma bem suave. Se você suavizar o T no final da palavra, você já tem uma melhora de pronúncia incrível em qualquer palavra terminada em T, ok? Mas aqui então, didn't. Veja que é bem suave. I didn't go to the supermarket last Saturday, ok? Isso é muito do que você precisa saber sobre passado simples. O que fica pendente aqui dessa nossa conversa? Memorizar uma quantidade maior de verbos no passado. E para memorizar, você já tem uma dica de ouro. Construa a frase. Essas listas de verbos regulares e irregulares têm disponíveis na internet de monte, mas eu vou colocar aqueles que eu acho mais importantes nos comentários para vocês verem. Bom, por hoje é só. Espero que tenham gostado. Podem deixar comentários e sugestões que eu respondo todas. See you around. Have a good one.